Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. A Arca do Senhor e a comunhão dos santos. Queridos, a história da Arca da Aliança no Antigo Testamento é rica em simbolismos que apontam para a presença de Deus no meio do seu povo. Em 1 Samuel 4, vemos um momento de grande crise em Israel. A arca é capturada pelos filisteus, e isso traz desespero ao povo, pois a arca simbolizava a presença de Deus. No entanto, a presença de Deus não estava apenas na arca como objeto físico, mas na aliança e na comunhão que ele estabelecera com seu povo. Hoje, essa mesma presença divina é vivida e experimentada na comunhão dos santos, o corpo de Cristo, a Igreja. A Arca do Senhor, um símbolo da presença de Deus, representava o trono de Deus entre os israelitas. Quando a arca estava no meio deles, o povo se sentia seguro, pois acreditavam que a presença de Deus estava com eles. No entanto, vemos que a presença de Deus não pode ser manipulada ou reduzida a um simples objeto. Em 1 Samuel 4, os israelitas levaram a arca para o campo de batalha como se fosse uma garantia mágica de vitória, mas o resultado foi trágico, e a arca foi capturada pelos inimigos, e a derrota de Israel foi esmagadora. Isso nos ensina que a presença de Deus não está limitada a símbolos ou objetos. Ela se manifesta na fé e obediência do seu povo. Da mesma forma, hoje, a presença de Deus se revela na vida daqueles que vivem em comunhão com Ele e com seus irmãos. A comunhão dos santos, o corpo de Cristo. Assim como a arca simbolizava a presença de Deus no meio de Israel, hoje, a comunhão dos santos é onde Deus manifesta sua presença de maneira viva. Em 1 Coríntios 12, Paulo nos ensina que a Igreja é o corpo de Cristo, composto de muitos membros, cada um com uma função específica, mas todos interdependentes. O corpo funciona em harmonia, assim como a presença de Deus se manifesta de maneira plena quando estamos em comunhão. A comunhão dos santos é um reflexo da unidade que Cristo orou para que tivéssemos, como está registrado em João 17, verso 21. Quando estamos unidos, estamos representando o corpo de Cristo na terra. Assim como a arca representava a presença de Deus entre os israelitas, a Igreja hoje representa a presença de Cristo no mundo. Através do amor, do serviço, do perdão e da intercessão, revelamos ao mundo o caráter de Deus. Há necessidade de unidade e santidade. A derrota de Israel também foi resultado da falta de santidade e obediência. O povo estava distante de Deus, e a liderança, representada por Ofni e Finéias, filhos de Eli, vivia em pecado. Da mesma forma, a comunhão dos santos só é plena quando vivemos em santidade e amor. O apóstolo João nos lembra que não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos nossos irmãos. A unidade do corpo de Cristo depende da nossa conexão com Deus e uns com os outros. Quando a Igreja se distancia dos valores de Deus, perde a sua força. Assim como Israel não pôde vencer os filisteus apenas com a presença física da arca, a Igreja não pode impactar o mundo se não estiver em comunhão genuína com Deus e entre os membros do corpo de Cristo. Queridos, a história da arca nos ensina que a presença de Deus não está em símbolos, mas em uma relação viva com Ele. Hoje, essa relação é vivida na comunhão dos santos. Somos o corpo de Cristo, chamados para viver em unidade, amor e santidade. Quando estamos em verdadeira comunhão, a presença de Deus é poderosa em nosso meio, e o mundo pode ver Cristo em nós. Assim como Israel precisava da presença real de Deus e não apenas da arca, nós precisamos da presença viva de Cristo em nosso meio, que se manifesta quando estamos unidos como um só corpo. Que possamos buscar essa comunhão e ser o reflexo da presença de Deus no mundo. Amém. Ministração Reverendo Pinho Borges. Locução Fábio Virtual. Você ouviu Instantes com Deus.